Bom dia, turma! Vamos para a nossa segunda aula de trigonometria. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Bom, hoje nós vamos... O que essa lei dos senos fala? A lei dos senos determina que, num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Professora, não entendi nada. Calma que a gente vai entender. Bora lembrar da aula passada primeiro, que a gente viu triângulos retângulos. O que é o triângulo retângulo? É o triângulo que possui o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, né? Toda vez que tiver um triângulo que tem o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ele vai ser um triângulo retângulo. E como é que a gente calcula os lados lá de um triângulo retângulo? Quais são as relações que tem no triângulo retângulo? Essas aqui, seno, cosseno e tangente, né? Bora lembrar que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, isso daí a gente viu lá na aula 1, na aula anterior. Lá tem um videozinho explicando lá a aula 1 de trigonometria, tá? A gente vê como a gente acha o lado de um triângulo retângulo utilizando aqui essas relações. Quando o triângulo é retângulo, a gente também pode utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Agora, quando é que a gente vai usar a lei dos senos? A gente vai usar ela quando o triângulo não é retângulo, ou seja, um triângulo qualquer. Olha aqui esse triângulo aqui, por exemplo. Ele não tem o ângulo de 90 graus, né, gente? Então, ele é um triângulo qualquer, tá? E aí, como é que eu iria determinar um lado desse triângulo, ou talvez um ângulo desse triângulo? O que diz essa lei aí dos senos? Ela diz o seguinte, está aqui a formulazinha dela expressa. O que ela está dizendo aqui está escrito aqui em fórmula. Que a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Ou seja, o A, essas letrinhas minúsculas aqui, elas são os lados do triângulo, tá? Esse Azinho é esse lado aqui do triângulo. Esse Bzinho é esse lado aqui do triângulo. E esse Czinho é esse lado aqui do triângulo, tá? E as letras maiúsculas vão determinar os ângulos desse triângulo. Esse Azão é esse ângulo aqui. O que é o ângulo é aquela abertura lá, tá? Aqui no cantinho, essa abertura. Tá? É o ângulo dele. Então, esse Azão é o ângulo A. Aqui, esse Bzão é o ângulo B. E aqui é o C, o ângulo C. Tá bom? As letras maiúsculas vão ser os ângulos. E as minúsculas quer dizer que são os lados. Também outro detalhe que eu falei para vocês lá na aula passada. Os ângulos, geralmente, eles vão estar aqui dentro. Anotado aqui dentro do triângulo, tá? O valor numérico deles vai estar anotado aqui dentro do triângulo. Ok, então ele diz o seguinte, essa relação da lei dos senos, que o A, o lado A, sobre o seno do ângulo A, ou seja, o que está na frente dele, tá? É igual ao lado B sobre o seno do ângulo Bzão, que é o que está na frente dele, que é igual ao lado C sobre o seno do ângulo Czão, que é o que está na frente dele. Sempre vai ser o lado sobre o seno do ângulo que está oposto a ele, que está na frente dele, tá? Aqui. O lado B sobre o seno que está na frente dele, do ângulo que está na frente dele, do Bzão. O Azinho sobre o seno do ângulo que está na frente dele, o Azão. Tá, bora entender melhor isso num exemplo numérico. Exemplo 1. Dado o triângulo ABC abaixo, calcule a medida do lado X. Olha aqui um triângulo
tá? Esse triângulo, ele é retângulo? Não, né? Ele não tem o ângulo de 90 graus. Então, ele não é um triângulo retângulo. Se ele não é um triângulo retângulo, eu não posso usar aquelas leis lá, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu não posso utilizar esses. Porque se ele não tem 90 graus, eu não sei quem é a hipotenusa. Porque bora lembrar que a hipotenusa é o lado do triângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Se eu não tenho ângulo de 90 graus, eu não tenho hipotenusa e não vou conseguir achar o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, não é aquelas relações lá, não é um triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo qualquer e eu vou utilizar nele a lei dos senos, tá bom? Por quê? Porque não é um triângulo retângulo, tá bom? E aí, o que que diz a lei dos senos? Bora ver a formulazinha aqui, ó. Tá? Vamos ver quais é os lados que eu tenho desse triângulo aqui. Olha só, eu tenho o lado A. Professora, como é que a senhora sabe que esse aqui é o lado A? Ele é o lado A, eu sei que é o A aqui, o Azinho, porque ele está de frente para o ângulo A. Olha aqui o A, a letra A bem aqui. Então, esse 60 aqui é o meu ângulo Azão, né? E o que está de frente para ele é o meu lado Azinho, tá bom? E esse lado aqui, qual é? É o meu Bzinho, é o meu lado Bzinho, tá? Por quê? Porque ele está de frente para o meu ângulo Bzão. Meu ângulo de 45 graus é o meu ângulo B. E o C? O C é esse lado bem aqui, que está de frente para o ângulo Czão, tá? O lado que eu tenho aqui, eu tenho o lado A e quero descobrir o lado B. E o lado C? Nem aparece aqui, o lado C não vai entrar na conta, ele não está aparecendo aqui, ele não me interessa no momento. O que me interessa é o lado B, que é o que eu quero descobrir, que é o X, e o meu lado A eu tenho, então eu vou utilizar esses dois lados, o A e o B. O C, ele vai sumir da minha conta, tá bom? Vou utilizar só esses dois aqui, o A e o B. Então, vou utilizar essa relação aqui, só deles dois, ok? Então, como é que eu vou fazer agora? Sempre, gente, relação, lei dos senos. Sempre eu vou pegar o lado A, sobre o seno do ângulo que está na frente dele. Não vão pegar esse lado sobre seno de 45. Vai estar errado, vai dar errada a conta, tá bom? É 10 raiz de 3 sobre o seno do que está na frente dele, de 60. 10 raiz de 3 sobre o seno de 60. E x sobre o que está na frente dele lá, oposto a ele, 45, seno de 45. X sobre o seno de 45. Então, bora substituir lá. 10 raiz de 3 sobre o seno de 60. Ó, tá certinho aqui, eles dois juntos. E x sobre o seno de 45. Aqui também, ó, certinho, ok? Ok. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente substituir quem é o seno de 60 e quem é o seno de 45. Lembrando que lá na aula passada eu coloquei para vocês uma tabelinha que era dos ângulos notáveis. Eu falei para vocês que vocês tinham que saber essa tabela de cor, viu? Eu vou continuar colocando ela aqui, que são esses aqui os ângulos notáveis, tá? Que é o de 30, 45 e 60. Então, tá. Seno de 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, lá no lugar de seno de 60, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar de seno de 45, aqui embaixo desse x, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Olha só, o que está aqui em cima, continuou aqui em cima. Eu só repeti, tá? E o daqui de baixo, esse seno de 60, eu substituí pelo valor dele. Raiz de 3 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2.
Ok, fiz essa substituição e agora eu vou multiplicar cruzado, tá bom? Vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes o x e 10 raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Ok? Esse multiplicado com esse tá bem aqui. E esse multiplicado com esse tá bem aqui. E agora, o que eu fiz para cá? Esse 2 aqui, ele tá dividindo, né? Conta aqui, ele tá dividindo. Então, eu passo ele lá pro outro lado multiplicando, tá bom? Só esse 2zinho que eu passei lá pro outro lado multiplicando. E agora, o resto continua a mesma coisa. E agora, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, tá? 2 com esse 2, vai ficar só raiz de 2, o 10 e a raiz de 3, ok? Cortando esse 2 com esse 2, vai ficar raiz de 2, 10, raiz de 3. Essa raiz de 3 aqui, ela está multiplicando o x. Ela vai passar lá para o outro lado dividindo. Sumindo esse 2 com esse 2, vai aparecer já só essa raiz de 3 aqui embaixo, tá? Porque ele vai passar para lá dividindo. E ficou assim a conta, ó. Cortei esse com esse, eles sumiram. E essa raiz de 3 passou para lá para baixo dividindo. Ok? E agora, eu posso cortar essa raiz de 3 aqui com essa raiz de 3 aqui. Elas se cancelam. Tá? Essa raiz de 3 com raiz de 3. E vai ficar só a raiz de 2 e o 10. Que vai ficar 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 centímetros. Então, esse é o valor do meu x. 10 raiz de 2 centímetros. Professor, eu posso achar a raiz de 2? Pode, ela só não vai dar exata, né? Aí você colocaria um valor aproximado aí, com no mínimo 3 casas depois da vírgula, e multiplica por 10, porque isso daqui é uma multiplicação, 10 vezes raiz de 2, tá? Multiplica por 10 e aí daria um valor aproximado, mais bonitinho. Mas pode deixar assim também, 10 raiz de 2. Aqui era 10 raiz de 3 e o valor do x aqui é 10 raiz de 2 centímetros. Tá bom? Bora para o exemplo 2 agora. Dado o triângulo ABC abaixo, calcule a medida do lado x. É o mesmo comando, só vai mudar agora um pouco o modelo do triângulo, tá? Mas vocês podem notar que esse triângulo continua não sendo um triângulo com um ângulo de 90 graus, continua não sendo um triângulo retângulo, tá bom? Não tem o ângulo de 90 graus, né? Só que aqui, a gente vai colocar aqui a formulazinha da lei dos senos, já que não tem 90 graus, a gente vai utilizar a lei dos senos. E quais são os lados que a gente tem? A gente tem o lado A, que é esse aqui, né? E tem o lado C, que é esse aqui, ó, que está de frente para o ângulo C. E esse aqui está de frente para o A. O lado B, a gente não tem. Professora, mas a gente tem o ângulo B, mas a gente não tem o lado B. O que me interessa primeiramente aqui, já que eu quero achar os lados, são os lados mesmo que me interessam, né? A gente não tem o lado B. Então, a gente não vai utilizar o B, tá? A gente não vai utilizar o B porque a gente não tem o lado B. A gente vai utilizar o A, que é esse aqui, e o C, que é esse aqui que está de frente para o ângulo C, tá? O A, né? Esse que está de frente para o ângulo, para seno de 45, e esse aqui está de frente para o ângulo C, que eu não sei quem é. Olha só. Né? Como eu vou descobrir quem é esse ângulo bem aqui? A gente vai ter que lembrar de algumas coisas. O que seria? Olha só, bora lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, tá? Então, se eu somar esse ângulozinho A com esse ângulo B com esse ângulo C, tem que dar a soma dos três aqui, ó. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar 180 graus, tá? Eu tenho o A e o B,
Fazendo de cabeça aqui, sem precisar fazer substituições aqui, olha só. O meu A é 45, o meu B é 105. 45 mais 105 dá 150, né? Para 180, porque tem que dar 180 somando os 3, 150 menos 180 dá 30, né? Então, o meu C aqui seria 30 graus. Professora, a senhora fez muito rápido de cabeça. Bora fazer aqui na continha, então. Olha aí, o meu A é 45. Substituo lá. O meu B é 105. O meu C é o que eu quero descobrir. E a soma deles três tem que dar 180. 45 mais 105 vai dar 150. Mais o C, que tem que dar 180. Esse 150 está somando, vai para o outro lado diminuindo. 180 menos 150 vai dar 30. Então, eu chego na conclusão que o meu Czinho aqui é 30 graus. E aí, eu já posso colocar lá na minha formulazinha, tá? O meu A, que é o x, sobre o seno de 45, que é o meu ângulo azão, e o meu C, que é o 100, sobre o seno de 30, que é o meu Czão. Bem aqui, olha, substituir já tá bem aqui bonitinho. Tem que ser na ordem certa, tá, gente? E agora? Agora eu vou multiplicar cruzado já, direto? Dá não, né? Quem é primeiro, bora substituir. Quem é o seno de 45 e quem é o seno de 30? Vamos olhar a tabelinha de novo. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, então eu vou substituir. No lugar do seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O de cima continua a mesma coisa. Seno de 30, o seno de 30 é 1 sobre 2. Substituir lá, tá? Seno de 30, coloquei 1 sobre 2. Agora sim eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 1 sobre 2 vezes x e raiz de 2 sobre 2 vezes 100. Ok? Multipliquei esse com esse com esse. Feita essa multiplicação, o 2 está dividindo aqui, vai passar para o outro lado, multiplicando. E para onde foi esse 1? Esse 1 eu multipliquei com x, 1 vezes x, tá? Ele some. Esse 2 eu vou cortar com esse 2 e vai ficar raiz de 2 vezes 100, que é o mesmo que 100 raiz de 2. E eu cheguei no resultado, x é igual a 100 raiz de 2 centímetros. Então, bem aqui é 100 raiz de 2. Ok? Vamos lá para o exemplo 3. Exemplo 3. Dado o triângulo ABC abaixo, calcule a medida do lado x. É o mesmo exemplo, tá? Dos anteriores. Só que vai mudar aqui o triângulo e algumas propriedadezinhas, alguns detalhezinhos que vocês podem se deparar e se complicar no momento da resolução do exercício. Então, olha só, esse caso aqui. Quais são os lados que eu tenho? Primeira coisa que eu vou ver. Eu tenho o lado A, né? Que é esse lado X aqui, que está de frente para o ângulo A. E tenho o lado B, que é esse 100 aqui, que está de frente para o ângulo B. O C eu não tenho, então não vou utilizar o C. Vou fazer aquela formulazinha só com o A e o B, tá bom? O C não tem nada. Tem o A, que está de frente para o ângulo A, e o B, que está de frente para o ângulo B. Coloquei aqui. Agora, a gente vai substituir aqui os valores correspondentes, né? Lembrando que a gente sempre tem que fazer o lado sobre o seno do ângulo que está na frente, tá? O que está na frente do xzinho é o 120. O que está na frente do 100 é o 45, então, seno do 45. Vamos substituir lá. X
sobre o seno de 120 igual a 100 sobre o seno de 45, ok? E agora? Agora a gente vai substituir o seno de 120 e o seno de 45. Bora pegar aquela tabelinha aqui, ó. Ops, tem um problema aqui, né? Vocês já identificaram? O problema desse é o seguinte, aqui os ângulos notáveis só é 30, 45 e 60. E aqui tem 45 e 120. 120 não aparece aqui. Qual seria o seno de 120? Já que ele não aparece aqui. Bom, eu vou colocar uma informação aqui como lembrete. Lembre que o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do seu suplementar. Ou seja, seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Em outras palavras, o que eu tenho que fazer, professora? Quando der um ângulo diferente aqui, desses aqui, você pega ele e diminui com 180. Faz 180 menos ele. E vê qual é o valor que vai dar. Se der aqui, ótimo, você já sabe qual é. Ok? Então, bora fazer. 120 aqui, colocar ele substituindo aqui. Ficaria seno de 120 é igual a 180 menos 120. Fazer 180 menos 120 dá 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, tá? Então, aqui no lugar do seno de 120, eu poderia ter colocado o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, lá no lugar de seno de 120, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2, porque ele é igual ao seno de 60. Então, toda vez que tiver um número, um valor do ângulo desconhecido, que não é um ângulo notável, vocês vão fazer essa subtraçãozinha aqui, ó, 180 menos o valor que desce lá, por exemplo, 150. Tivesse um valor de 150, qual é? Eu não sei qual é, não é ângulo notável. Vocês iam pegar 180 menos 150, que ia dar quanto? 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Aí vocês iam colocar lá 1 sobre 2. Então, o seno de 150 é 1 sobre 2. Esse é um exemplo só, tá bom? Então, 120 é o mesmo que o seno de 60. Então, eu vou colocar lá no lugar raiz de 3 sobre 2. Aqui, no lugar de seno de 120, vou colocar a raiz de 3 sobre 2. Os de cima permanecem, ó, o x e o 100. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Substituir lá. E agora, o que eu faço? Multiplico cruzado, tá? Vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes o x e raiz de 3 sobre 2 vezes 100. Ok? Esse 2 aqui está dividindo, eu posso passar lá para o outro lado, multiplicando. Então, só passei esse 2zinho para lá, só isso. O resto continua a mesma coisa. Raiz de 2x continua desse lado e o resto tudinho aqui também. Passei esse 2 multiplicando, e aí eu vou poder cortar ele com esse de baixo, tá? Eles vão se cancelar. E vai ficar raiz de 3 vezes 100. Só que esse raiz de 2 aqui, ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Já que ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, ele já vem para cá dividindo. Esse 2 com esse 2 vai sumir daqui e vai aparecer esse raiz de 2 aqui embaixo. Raiz de 2 embaixo do raiz de 3. Então, vai ficar 100 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. E esse 2 com esse 2 eu cancelei. E agora acabou a conta? Não. Porque tem essa raiz aqui embaixo, aqui no denominador. O que eu tenho que fazer? Eu vou racionalizar. Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Por que raiz de 2? Por que não raiz de 3, professora? É porque sempre é o valor que está no denominador, porque é dele que eu quero que saia a raiz, tá? Então, vai ficar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Esse valor do denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá?
Raiz de 2 em cima, multiplicando e embaixo também. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar eles numa raiz só e multiplicar. 3 vezes o 2, 3 vezes 2, 6, né? Vai ficar raiz de 6, tá? E 2 vezes 2, 4. Vai ficar raiz de 4. Como se ficasse numa raiz só. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, raiz de 6. A raiz de 4 é 2. Então, eu vou colocar lá no lugar da raiz de 4, 2. Raiz de 6 eu não sei quanto é, então eu só repito ela. Na verdade, não vai dar uma raiz exata, né? Então, bora deixar aí na raiz de 6 mesmo. O 100 eu posso dividir por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50, então vai ficar 50 raiz de 6. Poderia substituir esse raiz de 6 pelo número aproximado, né? Tirar a raiz. Mas pode deixar assim também, tá bom? Então, olha só, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu já falei para vocês que os ângulos notáveis vocês têm a obrigação de saber. Os outros ângulos, se vier no exercício, por exemplo, um ângulo de 15 graus, por mais que vocês façam essa subtração, não vai dar um ângulo notável. Então, nesses casos de ângulo mais específicos, eles vão ter que vir no comando da questão, né? O valor do seno de 15 graus. Se fosse, estou dando um exemplo, né? 15 graus. Aí viria seno de 15 graus, tarará, tarará. Cosseno de 15 graus, tarará, tarará. Ele viria te dando os valores do seno e do cosseno desse grau, se não for um ângulo notável. Se for um ângulo notável, ele não tem obrigação de dar. Então, se por acaso na questão vem assim, 120 e 45, 120 não é um ângulo notável. Ele não está falando nada no comando da questão, né, sobre o valor. Então, vou ter que dar meu jeito de aparecer os ângulos notáveis aqui pelo meio. Ou fazer a soma dos ângulos internos, achando esse valor, mas aí que foi um outro exemplo, né, que foi o exemplo 2. Mas aqui não caberia, porque a gente não tem esse lado aqui para me utilizar esse ângulo. Então, nesse caso aqui, é mesmo utilizando aqui a história aqui do seno de seu suplementar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.